Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Renato de História e hoje teremos uma aula sobre os povos ameríndios durante a colonização espanhola. Essa aula é uma continuação da nossa aula passada, que foi sobre os povos ameríndios e a conquista espanhola. Então você vai se perguntar o que aconteceu com os astecas, com os incas, com os maias depois da conquista. E bem, aqui temos um spoiler não muito feliz. Esse aqui é um mural do Diego Rivera, também conhecido como o marido da Frida Kahlo. E aqui nós temos o quê? O índio sendo explorado no trabalho, sendo convertido forçadamente, sendo torturado. Ou seja, não foi muito bom o que aconteceu com os índios. E nós vamos entender por quê. Mas primeiro nós temos que entender o que foi a colonização espanhola, porque a colonização não é a conquista. Ela começa depois da conquista. Colonização é a ocupação de território por grupos humanos e o estabelecimento de atividades econômicas. Ou seja, se você só vem para cá e fica aqui de sacanagem, fazendo nada, isso não é colonização. Se você vem aqui só matar, isso não é colonização. Colonização, você tem que instituir atividade econômica, que vai ser a mineração do ouro e da prata e a agricultura. São os principais. E ela vai durar do século XV, 15 no caso é a descoberta, até o início do século XIX. E aqui temos um mapa do século XVIII, do século XVIII. Ó. O território espanhol ia vir lá, aqui, ó, bem lá, quase com o Canadá praticamente, até a Patagônia. Então era muita coisa. Então, a colonização começa com a institucionalização da conquista, ou seja, a criação de instituições para manter o que foi conquistado. A primeira delas é a Casa de Contratação de Sevilha, que tinha um controle comercial e técnico. Comercial por quê? Comercial garantia o monopólio do comércio colonial. Ou seja, você só podia comercializar com Sevilha. Que é esse aqui, que é o próximo que eu vou falar, que é o regime de Porto Único, só Sevilha. Professor, eu adoro Barcelona, quero comercializar com Barcelona, só Sevilha. Professor, Real Madrid, vou comercializar com Madrid, só Sevilha. E depois Cádiz, que é o regime de Porto Único. E junto com o regime de Porto Único vai ter a Casa de Contratação de Sevilha. Garantir o monopólio, vai regulamentar a administração, falar como tem que administrar, nomear funcionário, funcionar como Supremo Tribunal de Justiça. A parte técnica é o seguinte, meu irmão, você tem que ter um navio, vamos estipular, você tem que ter um navio tal para poder ir até o Novo Mundo. Não tem, não vai. Então, assim, eles virou uma coisa bem institucionalizada. Eles tinham regras claras de como queria que fosse colonizado a América. Regime de frotas e galeões, 1540. Ele obrigava os comerciantes a organizar comboios, com navios de guerra e navios mercantes. Por quê? Porque Portugal e Espanha, como vocês sabem, saíram na frente. França, Inglaterra, Alemanha não existia, desculpa. Holanda, eles não vieram depois. O que eles vão fazer? Organizar ataques piratas. Existiam os piratas, que eram os piratas mesmo, e existiam os corsários, que eram os piratas que serviam a um rei. E eles atacavam os navios mercantes. Então a Espanha ia pensar, caraca, eu vou perder ouro de bobeira? A Espanha na época tinha a marinha mais forte da Europa. Ela falou, vou perder ouro de bobeira, perder prata de bobeira? Não vou não. Você, para comercializar com a América, tem que mandar não só o navio mercante, mas mandar uns galeões cheios de canhão, cheios de soldado, para poder proteger eles dos piratas. Então foi uma forma de poder proteger o que ela conquistou. E aí temos a administração da América Espanhola. Tinha o Conselho das Índias, que era mais central, para centralizar a administração, a legislação e a administração das colônias, ou seja, tudo isso aqui está ligado ao Conselho das Índias. As audiências, que vão ser mais locais, que eles vão ser ligados ao Conselho das Índias, se situando nos centros da colônia, e as audiências vão ser para substituir a autoridade dos adelantrados. Quem é adelantrado, gente? Adelantrados era o Cortés, era o Pizarro e etc. Os conquistadores. Ou seja, eles conquistaram, beleza, agora mete o pé, vai vir aqui as audiências. Ligadas a quem? Ao Conselho das Índias, que é ligado lá para a Espanha. E eles vão governar esses lugares.
e você sempre vão se situar mais no centro da colônia, por exemplo, na cidade do México, em Cusco, e vão servir para isso, para administrar. Os vice-reinados vão ser criados nas regiões mais importantes, ou seja, onde tem que ter uma presença forte do Estado, sendo administrado pelos vice-reis, que eram da alta nobreza, ou seja, um nobre lá de, sei lá, o Duque de Barcelona, Lionel Messi, Duque de Barcelona. Ele vai vai ser mandado pela coroa para administrar, vai ser o vice-rei do Peru. Vice-rei do Peru, tô aqui, é isso. Sei lá, vocês entenderam, não precisa mais de exemplo com futebol, não. Mas é isso, o vice-rei é um nobre e ele vai vir aqui para administrar uma região considerada muito importante pela coroa espanhola. Já as capitanias gerais vão ser em áreas estratégicas ou não pacificadas, ou seja, onde ainda tem um processo de conquista contra os indígenas, onde a área não tem tanta importância assim econômica, então vai ser só para tipo, passagem, para transporte de ouro, de prata. Então temos aqui da Venezuela, temos aqui em Cuba. Cuba é importante porque Cuba é uma porta de entrada para a América. Temos aqui no Chile, que é uma área periférica, que tinha muito confronto com os índios. E a administração municipal eram os cabildos, que eram conselhos municipais para a resolução dos problemas locais. Daqui a um mês, mais ou menos, nós vamos ter o quê? Eleição para prefeito e vereador. Pelo amor de Deus, descubram o que o vereador faz, porque muita gente não sabe, é importante você saber o que o vereador faz. Isso aí vai ser na aula de atualidade, talvez, geografia. Mas por que eu estou falando de vereador? Porque é isso, gente. O cabildo é basicamente uma câmara de vereadores. Tinha lá o cabildo, vamos dizer, da cabildo de Havana, e aí tinha um notável de Havana, um nobre de Havana, que ele ia resolver os problemas locais de Havana. O nobre de Buenos Aires ia resolver os problemas locais de Buenos Aires. Então vamos para a sociedade colonial, que era bem estratificada. No topo tinha os chapetones, que eram os espanhóis que foram para a América assumir cargos oficiais. Como vocês sabem, quem ia assumir cargos geralmente já era nobre na Espanha. Já era nobre na Espanha. Ocupavam cargos elevados e controlavam o comércio colonial. O comércio colonial era deles, ou seja, quem vende o ouro e a prata são os chapetones. Os crioulos são filhos espanhóis nascidos na América. Eram grandes proprietários rurais e controlavam as minas. Mas politicamente só ocupavam cargos no cabildos. Ou seja, enquanto os chapetones ocupavam cargos nas audiências, como outros mostrei ali, ou seja, cargos que eram mais no nível maior, os crioulos eram só nos cabildos, era só a nível local. Os mestiços, que eram filhos de espanhóis com mulheres indígenas, a maior parte era soldado, artesão, pequenos comerciantes. Os indígenas, que era a maior parte da população, principal mão de obra, trabalhava na mineração, agricultura, construção de estradas, fortificações e igrejas. E os escravos africanos. Os escravos africanos não eram tão presentes quanto o Brasil. Por quê? Porque no Brasil você não pôde usar a mão de obra indígena, não teve um jeito de usar. Já na América Espanhola eles conseguiram usar a mão de obra indígena, como vocês vão ver. Então não precisava tanto. Foi usado mais nas Antilhas, onde eles dizimaram a população indígena das Antilhas. Sobrou muito pouco para eles poderem forçar o trabalho forçado, então tiveram escravos africanos. E em outras áreas eles eram mais pedreiros, serviços domésticos e carregadores de mercadorias. Então, a sociedade colonial espanhola era mestiça. A miscigenação e a união entre raças foi praticada em todos os níveis da população. E também era usada como forma de embranquecimento e ascensão social. O embranquecimento é uma ideia que vai ter desde a Espanha colonial, do Brasil colonial também, e vai vindo até hoje. O general Mourão falou sobre isso na eleição de 2018, que o filho dele era branco, era bonito, que era o embranquecimento da raça. E aqui nós temos um exemplo disso, ó, uma mãe escura, indígena, um pai branco, e o filho vai embranquecendo, ele vai ser um mestiço cada vez mais branco. E agora vamos falar das atividades econômicas. Mineração. No primeiro momento foi o ouro e depois foi a prata.
de Potosí. Quem é flamenguista aí vai adorar ouvir falar de Potosí. O Flamengo sempre jogava de Potosí. Então, assim, é um nome bem conhecido pelos brasileiros. E as minas eram da coroa, não era dos crioulos. Mas eles controlavam a mineração, a atividade. As relações de trabalho tinham um repartimento, ou mita ou quatequil, que era o trabalho compulsório e temporário dos índios. Ou seja, os índios eram obrigados a trabalhar por 3 semanas. E desse trabalho deviam ser catequizados. E esse trabalho assim, foi fácil estipular por quê? Porque ele tinha origem já na tradição dos povos indígenas. Mita é uma palavra inca, quatequil é uma palavra asteca. Porém, aquilo era bem diferente do que os espanhóis faziam do que os indígenas faziam. Vocês vão entender depois. E a encomenda, que as tribos indígenas eram confiadas a um colono espanhol para trabalhar nas minas. E o colono devia converter os índios ao cristianismo. E, em contrapartida, receber tributo dos indígenas. Aqui temos como é que era a encomenda. Ó. Aqui está uma aldeia indígena perto de uma igreja, de um monastério. Ou seja, já tinha uma grande influência católica. Eles trabalhavam sendo vigiados pelo quem? Pelo encomendeiro, que é o cara que é o colono, e pelo capataz, que é o vigilante. Ou seja, era um trabalho forçado e uma união entre a força secular, que era o comendeiro, e a força clerical, que era a igreja. E tem a agricultura, que eram as hacendas, que eram grandes propriedades produzindo culturas tropicais para exportação e monocultura. Isso não teve muito, porque foi mais nas Antilhas que foi exportação, porque geralmente era produzindo para o mercado local e regional. Era um trabalho compulsório também e tinha um autoritarismo forte do proprietário. Pensa, isso aqui é basicamente a mesma coisa que o Brasil, assim. O senhor de engenho achar que é o dono de tudo, senhor de tudo. Então vamos falar agora do índio da colonização. Primeiro, eles eram a base da sociedade, como eu falei já. Eles eram os mais pobres, os que trabalhavam mais, os que mantinham essa sociedade. E sofriam explorações e maus tratos, tanto na mineração quanto na agricultura. Como eu falei, a mita era já existia com os astecas, já existia com os incas. Porém, o espanhol não se importava tanto, vamos dizer, com a vida do indígena. Então, 3 semanas de trabalho forçado é 3 semanas de trabalho forçado. O indígena era morto em 3 semanas, morto de trabalhar em minas. Isso aqui é uma mina, gente. Mina é um negócio subterrâneo. Imagina você trabalhar 3 semanas sem descanso numa mina. Era o que eles faziam. E a encomenda era talvez pior, porque a encomenda, a terra não era do encomendeiro, mas ele arrumava um jeito de roubar a terra do indígena e até da coroa também. Ele fazia uma coisa contra a lei para se apropriar da terra e dos indígenas. Então eles foram explorados. Na agricultura, a exploração é uma coisa que existe até hoje no Brasil, por exemplo, que é você vende coisas para os indígenas, ou para quem está lá plantando para você, trabalhando para você, ele vai se endividar com você e nunca vai ser livre. Por quê? Por causa da dívida. Ele sempre vai ter uma dívida com o senhor da fazenda. E a Igreja Católica vai ser responsável pela denúncia dos maus tratos. A gente sabe dos jesuítas. Os jesuítas tinham na América Espanhola. Mas o principal foi o Frei Bartolomeu de las Casas, que ele vai escrever um livro sobre isso, Paraíso Destruído. O Bartolomeu de las Casas, para falar um pouco dele, ele chegou na América Espanhola com Colombo. Então, tudo que ele vai falar, ele viu. Ele chegou com Colombo, ele viu a dizimação do indígena das Antilhas. Depois ele viu no México. Então, assim, ele foi uma figura que pôde observar bem isso. E, claro, ele era um homem da época dele, com o preconceito da época dele, com as ideias da época dele. Era um homem com um pensamento até medieval. Mas ele teve esse ponto à frente de lutar pelo direito dos índios. Ele manda cartas pro rei Carlos I, a favor dos índios. Ele discute com o Papa, discute de forma clerical, assim, doutrina da fé para provar que o índio tinha alma, por exemplo. E além do Las Casas, também tiveram revoltas dos indígenas, como a mais importante delas, que foi a rebelião do Tupac Amaru II. Então, Frei Bartolomé de las Casas, o que ele diz? Aqueles que foram de Espanha para esses países
e se tem na conta de cristãos, usaram de duas maneiras gerais e principais para extirpar da face da terra aquelas míseras nações. Uma foi a guerra injusta, cruel, tirânica e sangrenta. Outra foi matar todos aqueles que podiam ainda respirar ou suspirar e pensar em recobrar a liberdade ou subtrair-se aos tormentos que suportam, como fazem todos os senhores naturais e os homens valorosos e fortes. Pois comumente na guerra não deixam viver senão as crianças e as mulheres, e depois oprimem-nos com a mais horrível e áspera servidão a que jamais tenham submetido homens ou animais. Essa mais horrível servidão, horrível e áspera servidão, é a encomenda e a mita. É o trabalho forçado da América Espanhola. Aqui tem um Las Casas, aqui é uma figura mexicana, um quadro mexicano. Você pode ver que tem um jeito até de santo, e que os índios do chão. Então, um jeito de santo, assim, uma figura até santa para os índios da América Latina, porque ele defendeu eles naquela época. E temos a rebelião do Tupac Amaru II em 1780-1781. Tupac Amaru II, chamado José Gabriel Cordocanqui Nogueira, que era um rico comerciante mestiço descendente do último imperador Inca. Ele vai viver a vida quase inteira como um crioulo, até que ele vai conseguir o controle de algumas aldeias e vai usar o nome de Tupac Amaru II. Por que segundo? Porque o primeiro Tupac Amaru foi o último imperador Inca. Então ele é descendente, ele é o Tupac Amaru II e vai se apropriar dos símbolos incas. Uma machadinha, as cores aqui, o sol é o símbolo inca. E tinha como objetivo tomar Cusco, antiga capital inca, e restabelecer o Império Inca. Eles tiveram algum sucesso, o vice-rei teve que pedir reforço para conter a rebelião e vai conseguir conter. Ele vai ser executado em 1781, vai ser degolado e as partes dele mandadas para várias regiões da colônia para servir de exemplo. Você vai falar agora, pessoa, eu já ouvi falar disso 1000 vezes. Já ouviu falar, porque a história dele bem parecida, a execução no caso, bem parecida com o Tiradentes. E tal como o Tiradentes, ele vai virar um símbolo não só da luta indígena, ele é da luta indígena, mas da luta anticolonial. Ele é um herói nacional do Peru. Igual o Tiradentes é o nosso herói nacional. Inclusive, tem uma notícia que eu vou colocar para vocês aqui nos comentários, que é em espanhol, espero que vocês consigam ler, talvez usar a tradução do Google mesmo, assim, é bom ler, que é a comemoração no ano passado dos 239 anos da rebelião do Tupac Amaru no Peru. E isso é uma notícia de um site oficial do Peru, ou seja, ele é um herói nacional peruano. E alguém mais que gosta de hip hop aí vai perguntar, professor, Tupac? Não, Tupac? É o Tupac, gente. Tupac, por quê? Porque a mãe do Tupac, ela era uma pantera negra. Você ouviu Pantera Negra depois. Mas ela conhecia a história do Tupac Amaru. Então ela vai chamar o filho dela de Tupac em homenagem ao Tupac Amaru. Como um símbolo de rebeldia, um símbolo de liberdade. Ou seja, é um cara que a história dele chegou até nos Estados Unidos. E o índio da América Latina hoje em dia. Continua sendo base da sociedade, continua sendo pobre, porém a participação política aumentou. A Bolívia e o Peru, por exemplo, elegeram presidentes indígenas. As bandeiras dos povos indígenas ganham as manifestações de rua na América Latina. Temos aqui a foto do ano, que eu não vou lembrar agora se foi desse ano ou do ano passado, porque esse ano está durando uns 10 anos. Mas foi o povo do Chile tomando um monumento de Santiago com a bandeira dos Mapuches aqui no topo. Para mim é a foto do ano que foi tirada. E também teve movimentos de guerrilha indígena na América Latina, principalmente no campo. O mais ativo hoje em dia é o Exército Zapatista de... Gente, é difícil falar, vamos lá. Exército Zapatista de Libertação Nacional, de Chiapas. Sabe quem foi freio em Chiapas? Bartolomé de las Casas. E eles são um movimento socialista contra a globalização, contra o neoliberalismo, e é indígena, é principalmente indígena. Eles aqui usam roupas típicas, eles têm armas, eles são bem fortes, eles conseguem ter uma educação própria, ensinar a língua indígena, ir contra o Estado mexicano, e tem apoiadores, tem muitos apoiadores políticos dentro e fora do México. Um exemplo muito, muito legal de ler,
que eu também vou colocar na descrição, porque é uma boa curiosidade, o jogador Zanetti, da Argentina e Inter de Milão. Ele vai doar várias. Ele recebeu uma carta dos zapatistas. E aí ele vai doar bola, vai doar uniforme e as crianças para as crianças poderem jogar futebol. E é isso. A aula de hoje termina por aqui. Eu espero que tenham gostado. Espero que tenha ajudado a mudar o pensamento de vocês sobre a América Espanhola. Mudar que assim, que a América Espanhola não vai mudar para uma coisa apenas espanhola depois da conquista. Os indígenas vão continuar nela, continuar como base da sociedade, vão continuar lutando, vão continuar passando a sua cultura até hoje, com roupas típicas, com sua alimentação. E é isso, eles existem. Tal qual no Brasil também eles existem, eles não cessaram com a conquista, não vieram espanhóis. Eles continuam sendo indígenas, continuam sendo astecas, continuam sendo incas, mapuches, quechuas, eles continuam aqui. Espero que assim seja não só boa para o estudo de vocês, para o Enem, para o vestibular, mas também para a vida. Porque somos todos latino-americanos e todos temos por mais que muitos brasileiros não queiram, somos latino-americanos e nós partilhamos essa herança com nossos vizinhos. E é isso. Bons estudos, um bom final de semana para vocês. Abraços e até a próxima.